Bem, pessoal, o passo que eu considero o seguinte é a gente desenhar, então, fazer um esboço do que é a linha lateral e também a linha de vista superior da aeronave, para que a gente possa, dessa maneira, então, que a gente consiga criar planos e dessa forma a gente cria o que seria a seção transversal. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer um esboço no plano direito e eu vou criar então uma linha do que seria o contorno da fuselagem. Eu vou fazer ela praticamente por completo, mas observando aqui a gente poderia dividir em três seções, né? Poderia fazer uma seção só para a parte da frente da cabine. Olha aqui, a fuselagem ela tem um bom pedaço que é inteiramente, ela é reta, a gente não tem muita divisão, e depois a gente vai para o cone de cauda. Então eu vou desenhar aqui, e dependendo como for, eu seciono isso daí depois, mas vamos fazer dessa maneira aqui a princípio. Então vamos dividir e usar spline para a gente desenhar o contorno da aeronave. Então eu vou pegar uma linha de centro primeiramente, e com a linha de centro eu vou dividir aqui ao meio. Então a gente percebe que a parte superior é bem maior do que a inferior, mas isso não tem problema algum. Então vamos lá. Vou começar, vou desenhar a parte inferior primeiro. Vou trazer uma outra linha de centro aqui, só para eu entender aonde que termina o cone de cauda e faz um arredondamento ali no fundo depois. Como é mais simples, eu vou fazer aqui primeiro. Então vamos lá, desenhando sobre, vou utilizar uma spline. E agora eu ajusto a linha sobre essa. Então lembrando que essa daqui ela tem uma referência que é vertical, e essa daqui ela vai terminar também de forma horizontal. Eu preciso acertar essa linha aqui, ela é horizontal, e agora a gente só estica e faz a forma que a gente precisa desenhando sobre. Não fica exatamente, mas é muito próximo daquilo que a gente precisa. Como agora é reto, eu posso trazer uma linha reta o máximo que eu puder, acredito que seja até aqui. E depois disso começa então o cone de cauda que vai até aquele outro ponto. Então vamos lá, novamente com o spline, clico aqui, levo até essa parte do cone de cauda e vou fazer o ajuste sobre a linha que eu preciso. Essa linha aqui, clicando aqui sobre o spline, eu preciso alterar o ângulo dessa seta aqui, ó, dessa parte, e eu preciso colocar aquela horizontal para que ela fique em concordância com aquela linha ali de baixo. E com isso, ó, praticamente eu já acertei todo o restante. Então acredito que o cone de cauda na parte traseira fique dessa forma. Vou usar uma linha de centro agora para limitar então essa parte reta da cabine. Então eu sei que a spline termina ali. Eu percebo que aqui eu vou ter que fazer duas seções, porque aqui ela tem uma angulação que eu vou chamar de negativa, ela vai um pouco para dentro, então eu vou fazer isso daqui em duas splines. Vou fazer uma desse ponto a esse ponto aqui, e vamos fazer o ajuste. Lembrando que aqui então ele é vertical.
E essa daqui não é vertical, eu preciso acertar. Vou fazer um segundo spline que vem deste ponto até esse daqui. E eu vou ter que acertar ela aqui para dentro. Porém, eu preciso que essa linha e essa daqui, elas sejam colineares. E eu vou ter que fazer um certo, olha lá, um certo acerto. Colocar um pouquinho para dentro, mas ela continua com o tangenciamento correto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Eu acho que aqui é suficiente. E agora eu vou completar então com o spline desse ponto a esse aqui. Também fazendo tangenciamento desse segmento de linha com esse daqui. Informo que eles são colineares, mas aí ele inverteu, ele saiu a posição. Eu preciso acertar de novo, não foi possível. Eu vou exagerar essa daqui, para dizer que essa e esse segmento é tangente. E ficou mega estranho, né? Vamos lá, voltar. Vou tirar essa situação de tangência. Então, ó, vou tirar a relação. Não vou dizer mais que é tangente, porque senão a gente perde muito dessa... Essa e essa colinear. Eu acho que agora ela ajustou. E agora sim, essa daqui, ela é horizontal. E agora eu só preciso acertar o tamanho. Eu acredito que isso daqui é suficiente. Eu vou fazer o seguinte, não é a posição correta, mas eu vou trazer uma linha reta do cone de cauda até esse ponto e começar a fazer o cone a partir dali. Então eu também vou criar uma linha agora reta. Vai facilitar muito a nossa vida, olha lá. Não é exatamente assim. Ele começa a diminuir o tamanho um pouco antes, mas não vou fazer isso, vou deixar do jeito que está para facilitar a nossa construção, facilitar a nossa vida. E agora eu vou trazer um spline então daqui até o cone, novamente fazendo com que essa linha aqui seja horizontal. Eu não vou conseguir colocar no tamanho porque teve diferença então em relação ao arredondamento. Vai ficar desse jeito. Aqui ficou lindo. Eu só não vou poder deixar redondinho assim. Eu esqueci que eu não posso deixar ele redondo desse jeito porque senão eu não consigo fazer. O certo era cortar ela aqui. Mas tudo bem. Depois esse aí é um tipo de acerto que eu faço depois. Então esse esboço aqui, ó, o esboço do perfil da fuselagem, tá ok. Eu posso fechar esse esboço e posso chamar aqui, ó, renomear de esboço do perfil. Facilita muito a vida da gente. Agora eu vou fazer um esboço no plano superior.
E agora sim a gente vai desenhar então a aeronave no plano superior, aonde eu vou fazer uma linha de centro, dividindo de ponto a ponto, só que eu percebo que a minha aeronave, em relação à linha de centro, ela está um pouquinho deslocada. Então a gente vai ter que corrigir um pouquinho isso nessa angulação aqui, ó, 180, se eu colocar 179, e deixa eu realocar ela aqui, foi muito, 179,5. Parece ser isso daqui. Até um pouquinho mais, 179,65. A pontinha dele aqui, o nariz aqui. Agora ele ficou correto. Então eu preciso trabalhar isso daí para fazer então esse meu perfil superior. Vamos lá. É escolher somente um lado, tanto faz o lado que vai ser escolhido. De fato não temos muita necessidade de escolher o lado. O que eu preciso fazer é criar uma referência aqui. Eu vou criar uma referência, eu vou converter uma entidade. Eu saí do esboço, né? Eu vou achar ele de novo. Aqui, ó, esse esboço aqui eu preciso editar. E eu vou aqui, ó, converter entidades. Eu vou converter essa linha. Ele não permitiu converter, porque eu queria pegar exatamente o ponto aonde a gente tem essa nossa seção que está reta. Então eu vou criar uma outra, vou fazer o seguinte. Nesse esboço anterior, que eu vou editar, eu vou criar um ponto aqui, ó. Criei um ponto. A gente nota que o ponto fica diferente, tá vendo? Ele cria até um outro aqui sem querer. Eu vou deletar. Criei um ponto, vou fechar o esboço. Agora, novamente no esboço superior, eu vou converter a entidade. Acredito que agora ele permita converter o ponto. Exato, converter o ponto. Posso novamente dar um Ctrl 8. Eu sei que a fuselagem ela fica quadrada aqui. Ela vem reta até aqui. Obviamente eu deveria ter feito isso aqui também, né? Então vamos retomar e eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu preciso editar, criar um ponto. Fechei, agora eu edito esse esboço novamente, converto a entidade, jogo esse ponto lá para baixo, indicando aonde que a fuselagem é reta. Então aqui eu posso... É a parte reta, a seção reta da fuselagem. Isso facilita bastante a vida da gente na hora de desenhar. Prontinho, feito isso agora são splines. Uma spline daqui até aqui. Novamente aqui é horizontal. Essa spline aqui
ele é vertical e agora só preciso ajustar a curvatura. Feita essa curvatura, perfeito, tá legal. Agora é uma linha reta. Vou fazer ela totalmente reta até esse ponto. E agora, linha de centro aqui. Vamos para o cone de cauda, deste ponto até, seguindo o nosso desenho, mais ou menos até aqui, e fazer o arredondamento. Aqui eu coloco uma referência vertical, e eu não preciso colocar referência nenhuma ali atrás. Eu só preciso ajustar o tanto que ele vai ter inclinação. A gente escolhe deixar ele mais gordinho, mais arredondado, ou menos arredondado. Aí fica a critério de cada um. A gente percebe que o desenho não é tão perfeito, então a gente também faz de forma muito aproximada. Feito isso, eu posso fechar o spline e é só rebater para o outro lado. A gente vai perceber que vai ficar diferente, mas não tem problema nenhum. Espelhar entidades. Entidades a espelhar é esse spline, esse daqui e esse outro spline com relação à linha de centro. Olha lá, a fuselagem ficou um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais arredondada do que o desenho de referência, mas é pouca coisa, isso não vai influenciar em muito o nosso desenho, também não vai dar problema nenhum na hora que a gente for projetar e construir o avião, tá? É uma coisa muito irrisória, e ele também não vai perder a característica e o jeito de escala, ele vai ficar muito próximo do escala. Então agora é só fechar, e o que a gente tem então é isso daqui, ó, amarrado entre um e outro. A gente tem isso daqui, que agora vai ter que ser convertido para um outro plano, que vem daqui até lá na ponta, para que a gente consiga projetar e fazer isso aqui dentro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: editar esse plano aqui, e eu vou cortar aparar esse pedaço de linha, aparar esse pedaço de linha, para que eu tenha esse aqui também. Aparo esse. Agora a gente vai ter uma linha de centro que vem daqui, desse centro, até a pontinha. Muito legal. É aqui que a gente vai criar um plano novo para que a gente consiga projetar então essa outra linha que eu desenhei ali embaixo. Porque senão a gente tem um pedaço da fuselagem para baixo, outro pedaço para cima, e isso para a gente não ajuda em nada. Então eu preciso criar um plano. Então vamos lá. Qual é o procedimento para fazer o plano? A gente sai aqui da aba de recurso, de esboço, e entra de recurso, e tem aqui, ó, geometria de referência, plano. E eu preciso criar o plano aqui nessa linha. Então a primeira referência que eu vou usar é o plano direito. Primeira referência, plano direito. Segunda referência é esse pontinho que eu fiz aqui. E a terceira referência que está aqui é essa ponta. Olha lá, ele cria um plano. Deixa eu só confirmar. Eu só vou ajustar ele na posição agora. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Eu acabei tirando o plano. Vamos lá, vamos fazer de novo então, que é legal, né? Referência, plano, primeira referência. Tem primeira referência, segunda referência e terceira. A primeira referência então é o plano direito. Aí ele já pede a segunda referência, é esse ponto aqui. E a terceira referência, onde ele vai dar o tombo e ficar na linha, é essa.
Confirmo e agora eu posso diminuir aqui e aumentar um pouco o tamanho do plano para quando eu olhar nessa posição ele ficar correto. Perfeito. Agora eu vou fazer um esboço aqui, pedindo para converter entidades. Aqui, esboço nesse plano. Converter entidades, eu vou converter isso, isso. Deixa eu achar aqui. Estou fazendo correto? Então, isso. Essa daqui. E agora a frente do avião. Olha lá, joguei para esse plano. Joguei para o plano que eu fiz agora. O que é a traseira do avião. Aliás, o que é o perfil do avião. E essa daqui, ó, esse eu posso ocultar. A de baixo não vai me interessar. O que vai interessar é aqui o meio. Agora eu tenho então o avião posicionado para que eu faça então os outros planos e crie todas as cavernas do avião. E daí eu consiga criar o que a gente chama de loft. Quando eu crio o loft, eu vou dando formato e fazendo então nesse primeiro momento a fuselagem. Ele fica um pouco confuso em função dos desenhos que a gente tem aqui, mas a princípio é isso que eu preciso. Eu vou fechar, salvar aliás, e vou parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso. Na próxima eu já vou criar então planos transversais onde serão criadas as cavernas e a gente já vai ter a fuselagem feita para a gente já começar a fazer. Acredito que fica mais interessante a gente fazer o estabilizador vertical e o horizontal. O estabilizador vertical tem que fazer, depois asa, a gente faz uma, rebate para o outro lado, e a parte do estabilizador horizontal também, a gente faz um e rebate do outro lado. Acaba sendo bem prático, mas já está bem adiantado. Isso aqui é uma parte bem chata, depois é bem rapidinho para fazer. Então tá certo, obrigado pessoal e até o próximo.